Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de sorrisos, um canal meu e do Enzo, que está ali atrás. Fala oi, Enzo. Oi. E hoje, gente, mais uma pérola machadiana. O Alienista. Parece pequeno, mas é um enorme livro. Ótima porta para o Machado de Assis. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Hora dos pedidos. Dê seu like, precisamos de likes. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos, comente que nós respondemos aos comentários, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas. Enzo e eu agradecemos. Obrigado. Bom vídeo para você. Olá! Machado de Assis, gente, a gente tem no canal Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, temos A Cartomante e agora O Alienista. Gente, das obras do Machado, eu não comecei pelo Alienista, não. Eu comecei no ensino médio, se não me engano, foi pelo Memórias Póstumas, porque foi o livro indicado pela escola. Mas o Alienista, às vezes a gente fala assim, é uma novela. É, realmente é uma novela. É curtinho. É, realmente, é um texto curto. Mas ele é um texto que traz muita crítica. Bom, primeiro, que é Machado, né? Machado sempre é crítico. Ele é um texto que traz muita crítica à segunda metade, especialmente, do século XIX. Podemos pensar o século XIX como um todo, mas há um momento em que o cientificismo chegou às raias da loucura. O alienista era o nome dado ao psiquiatra. Aqui a gente vai ter uma casa de Orates, que é o nome dado ao hospital psiquiátrico no século XIX. Na verdade, se não me engano, Orates, a ideia de Orates vem lá da antiga Grécia. Vou até confirmar isso aqui para vocês, ou aqui ou no descritivo. Então, como eu vinha dizendo, o Machado vai fazer essa crítica ao excesso de cientificismo que ou vai para um lado, ou às vezes vai para o lado inverso. E parece que, já que é esse excesso, não chega a lugar nenhum. Lembra que eu falei lá no Memórias Póstumas sobre a personagem Eugênia e a questão da eugenia? Vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo. Foi o vídeo de estreia do canal. Para você ver essa discussão que o Machado vai levantar de que até que ponto aquelas teorias eram realmente verdadeiras, úteis e não grandes viagens daqueles indivíduos do século XIX. Então é esse excesso que vai aparecer discutido aqui. Uma palhinha sobre a história para você entender. Quer dizer, vamos falar do Machado primeiro. Falei que do Machado que a gente tem aqui. Gente, Machado de Assis, o cara, ele é o cara das nossas letras, o cara do século XIX, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu gosto muito do Guimarães. Eu acho Graciliano incrível, Clarice, Lígia. E tem o Machado de Assis no patamar, assim, sabe? É o patamar da literatura universal, não só das nossas letras, não só da língua portuguesa. Bem, o Machado nasceu no Rio, ele era neto de escravos alforriados, teve a sorte, talvez, de ter nascido em uma casa na qual ele tinha acesso a livros, autodidata. Uma coisa que eu não sei se eu já comentei aqui, ele trabalhou numa tipografia e uma vez tinha lá um texto dele, foi lido pelo Manuel Antônio de Almeida, de Memórias de um Sertente de Milícias. Teremos logo esse vídeo aqui no canal também. E o Manuel Antônio de Almeida meio que apadrinhou o Machado de Assis. Então ele também, foram várias situações da vida dele, e olha, falei, neto de escravos alforriados, então ele era preto, né, na virada do século XIX para o século XX. Pós-abolição, sim, mas a gente sabe, né, do que é o racismo estrutural, do que é o racismo no Brasil e do que ele enfrentou. Então ele era epilético, ele não conseguiu ter filhos, tanto que ele coloca um Brás Cubas que fala do bem que fez ao mundo por não ter filhos, né? E por não transmitir o legado da nossa miséria, são essas as palavras. Mas Machado não teve filhos, embora tenha a história nos conte que ele teve um ótimo casamento, né, com Dona Carolina, uma senhora portuguesa com quem ele se casou.
E ele morre, inclusive, pouco depois. Ela morre em 1904 e ele vai morrer em 1908. Ele tem a fama de ser o presidente da Academia Brasileira de Letras, e você vai encontrar isso em algumas críticas, mas, na verdade, a academia é anterior. Só que quando Machado entrou, né, começou a participar daquelas reuniões na Academia Brasileira de Letras, ele deu um outro direcionamento para aquelas pessoas. E a partir desse direcionamento, que foi esse olhar para aquele momento do século XIX, já prevendo o que é o ser humano e como o ser humano seria no século XX, aí a Academia Brasileira de Letras também vai ter um up com a figura do Machado de Assis. Bem, nesse livro falei dessa questão do cientificismo porque haverá uma personagem, o Simão Bacamarte, que é o psiquiatra, ele é o alienista, e ele decide aplicar. Ele faz um recorte científico de uma cidade, que é Itaguaí, uma pequena cidade, e ele decide aplicar ali as suas teorias sobre a loucura, né, sobre o que seria a loucura para as pessoas, é o termo que ele usa no livro. E ele segue um caminho A. Gente, diametralmente, ele vai fechar o caminho A e vai partir para o caminho B. Primeiro, ele coloca todo mundo, e aí a gente vai ver os motivos, dentro dessa casa de Orates, que vai ser chamada de a Casa Verde, né? Parece tão positivo. A bandeira que tremulava lá na Fazenda dos Animais também era uma bandeira verde. Mas voltando aqui, no livro que é bem vermelho. Mas voltando aqui, depois vocês vão lá assistir ao vídeo da Fazenda dos Animais. Ele primeiro coloca as pessoas por um motivo X dentro da Casa Verde. E aí ele acha que começa a ter muita gente ali dentro, ou seja, será que os doentes não são aqueles que estão para fora? Isso ele se pergunta sobre isso quando ele se apercebe de que 4/5 da população da pequena cidade estão dentro da Casa Verde. Então tem alguma coisa errada. Aí ele faz, só que daí, assim, ele muda a sua teoria, tira todo mundo da Casa Verde e coloca aquelas outras pessoas. E há justificativas, né? Ele dá justificativas para todas as suas ações. Muitas delas são risíveis, muitas delas você fala, puxa, não é que parece que tem uma certa razão? Mas o interessante é ver essas guinadas que ele dá. Até um desfecho que vai ser, não vou te contar, mas que você já deve saber, porque essa história é muito conhecida. Só que é importante perceber os porquês. E por que o desfecho vai ser tão peculiar. Uma crítica que eu faço, eu não cheguei a ler isso, tá? Eu tenho certeza que alguém já pensou isso. Mas existe um paralelo crítico à Revolução Francesa. Inclusive, como que a gente prova? Há um capítulo chamado Terror. A revolta ser a revolta dos canjicas. Na Revolução Francesa, a gente tinha lá girondinos e jacobinos, né? Então era tudo burguesia, os mais ricos e os mais pobres. Pobres em termos, né? Que o pobre era o camponês. Mas os menos abastados. Esses menos abastados, Robespierre à frente deles, que eram os jacobinos, eles vão, ao conseguir chegar ao poder, vão instaurar um regime de terror. E nesse regime de terror, quem era contra aquela visão de mundo apresentada pelos jacobinos vai perder literalmente a cabeça, vai ser enforcado. E, inclusive, vai dar ruim para o próprio Robespierre Marat, num determinado momento. Então vejam que aqui, sim, está lá fazendo assim, está lá simulando o enforcamento. Mas não, é guilhotina mesmo. Então, voltando, né, ao que eu estava dizendo para vocês, aqui a gente vai ter essa crítica ao cientificismo que eu falei, mas também explicitamente muitas ironias e críticas à Revolução Francesa, que começou lá como data, queda da Bastilha. Aqui vai ter uma tentativa de queda da Casa Verde. Queda da Bastilha em 1789, mas em 1804, pouquinho tempo depois, Napoleão ascende ao poder como imperador. Então, que igualdade é essa? Né? Igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, que vai ter o Império 25 anos depois. Aqui a gente tem essa ideia, né, de que a ciência é que determina os caminhos, por isso nós vamos dar credibilidade ao Simão Bacamarte, que é esse alienista. Mas, ao longo do tempo, as pessoas percebendo que
ele não é coerente, né, nos caminhos que ele vai tomando, vão também se revoltar contra o despotismo dele, que vai ser a revolta dos canjicas. Quem vai ser o líder dessa revolta dos canjicas? Um barbeiro, um jacobino, enquanto o médico aqui seria mais, naquele momento seria até mais nobre, mas um girondino. Então você consegue fazer um paralelo muito bacana entre a Revolução Francesa e o que vai aparecer nessa obra. Não é viagem porque está escrito aqui, tá? Então, tem gente que fala, Adriana, viagem. Não, está escrito aqui. Então é bem bacana. Ou seja, primeiro, essa coisa do cientificismo em excesso. Segundo, essa coisa da Revolução Francesa. Numa obra que é facilmente lida, que tem um narrador em primeira pessoa que não é personagem. Ele é um narrador, esse recurso foi usado inclusive pelo Alencar. Vai aparecer em Lucila. Não, Lucila tem a personagem. Aparece em Senhora. Um narrador que se coloca em primeira pessoa muitas vezes para criar uma credibilidade com o leitor. É mais ou menos assim, meninos, eu vi. Sabe, do lado do Gonçalves Dias? Eu vi, eu presenciei, eu sei o que aconteceu. Portanto, acredite na minha história. Certo? Então a gente tem um narrador em primeira pessoa, um narrador que bate um papo com a gente, que vai contando a história e a gente vai passando por esses pontos que eu fui falando sem perceber muito criticamente. Só que cada vez que você tem um estalo, você fala, meu, é o cara. Meu, é Machado de Assis. Eu vou ler de novo. E é por isso que estamos aqui com o Alienista mais uma vez. Boa porta de entrada para o Machado. Ele é considerado... Esse livro é de 1882. Né? Então, Memórias Póstumas é 1881. Esse livro já seria um livro da segunda fase. Vocês sabem que eu não concordo com a ideia de que Machado teve uma fase romântica e outra realista, porque o tal romantismo, que na verdade é mais convencional em termos estruturais, mas já trazia muitas coisas, e na tal fase romântica, se a gente for pensar cronologicamente, é quando Machado arrebenta nos contos. E os contos machadianos não tem nada, nem do convencionalismo estrutural que aparece nas 4 primeiras obras do Machado. Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. São 4 livros que atribuem o romantismo a eles, mas na verdade não se encaixam na estética romântica, como a gente vê, por exemplo, na obra do Alencar. Enfim, já falei demais. Recomendo muito. As obras do Machado são ilustradas pelo Portinari, então a gente viu isso no Memórias Póstumas. A obra Dom Casmurro, temos um vídeo bem recente aqui no canal, teve uma ilustradora contemporânea convidada, tá? Mas veja aqui, por exemplo, de um lado alienista, do outro lado o povo. O povo. Cabeças vão rolar. Ah, meu Deus, quase... Tudo bem aí? Tudo bem. Mas cabeças vão rolar, certo? Vale muito a pena. Dê seu like nesse livro, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, tá? Precisamos de inscritos, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Machado é sempre Machado, comente, fale de algum livro do Machado que você já leu, pode falar de algum trauma do seu ensino médio, porque tem gente que se sentiu traumatizada, mas ainda bem que o jeito de se trabalhar a literatura na sala de aula vem mudando, o jeito de se cobrar a literatura nos vestibulares, por exemplo, vem mudando também. Então isso acho que tira esse ranço que algumas pessoas têm do Alencar, do Machado e de outros autores que eram cobrados no ensino médio. Então, jogue-se no Alienista. Dê seu like, inscreva-se, sininho, comente que a gente responde e compartilhe esse vídeo, ok? Muito obrigada, um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!